Então, a situação do, do pensamento jurídico, político, vamos chamá-lo assim, a situação do pensamento social, vai conhecer um grande desenvolvimento a partir da chegada do cristianismo. E para que os senhores entendam bem isso, eu gostaria de colocar aqui uma premissa explicativa de como era a religião e o Estado na cultura do Império Romano, ou seja, na cultura greco-romana, sobretudo do tempo imperial, onde surge o cristianismo. No tempo de César Augusto, quando Quirino era governador da Síria, nasceu o Salvador. Né? Nós lemos no Evangelho de São Lucas. Então, o cristianismo, por providência de Deus, surge justamente na época imperial. E, às vezes, a gente tem dificuldade de entender qual que era a polêmica entre os cristãos e o império, porque a gente não entende como era a política imperial e a religião imperial. No período imperial da Grécia e Roma, né, porque Roma, embora ele tivesse conquistado a Grécia militarmente, né, vamos chamá-lo assim, uma conquista jurídica da Grécia, a Grécia conquistou Roma culturalmente, intelectualmente. Né? Então, religião e Estado, na cultura greco-latina, formavam uma só esfera, e a religião formava parte da vida cívica. Dentre os deveres do cidadão romano, havia o dever religioso. Porque os romanos dividiam o culto em culto de dois tipos. Os chamados sacra privata, que era o culto aos deuses ou aos espíritos dos antepassados, chamados de deuses penates ou deuses lares, que era, na verdade, o sacra privata, ou seja, as coisas sagradas privadas, né, particulares, não era bem uma religião. Era uma espécie de lembrança, de perpetuação da lembrança dos meus antepassados. Não sei se os senhores assistiram o primeiro filme do Gladiador, né? Tem lá uma cena em que o gladiador ele está em um momento de crise, está precisando pois, de ajuda dos deuses, e ele entra em uma espécie de tenda, ele coloca em cima de um pequeno altar umas estatuinhas, né? Depois ele acende ali algumas velas ao redor daquelas estatuinhas. Essas estatuinhas são sacra privata. Na verdade, não são imagens de deuses, é imagens dos seus antepassados, onde ele está pedindo proteção, pedindo auxílio, mantendo viva a memória dos seus antepassados. Né? Não era bem uma religião, não é que o romano pensava que o seu antepassado era um deus. Não, não. Era um modo de respeitar os mortos e de manter uma certa continuidade com eles, dando esse culto, perpetuando a memória. Era o sacra privata, era um dever religioso de filho para pai, né, de manter viva a memória dos nossos pais. Né? A religião do romano, por excelência, era o sacra pública. E vou colocar aqui até em ênfase aqui. Opa, o que eu fiz? Apertei algo que não devia, desculpem aqui. Deixa eu voltar. Opa, voltou. Ou seja, era o sacra pública, a religião do romano por excelência, que era o culto público que todo cidadão romano devia prestar.
Tal culto implicava participação, por exemplo, no teatro, nos espetáculos, nas batalhas de gladiadores, nas corridas de cavalo, etc. Olha só, para um romano, o culto verdadeiro, a religião verdadeira, era participar nos atos cívicos. Para um romano, quando eu ia ao teatro, eu estava honrando Roma. Eu estava agradando os deuses protetores de Roma. Quando eu ia para o espetáculo, para uma corrida de cavalo, eu estava dando culto aos deuses protetores de Roma. É interessante que Tertuliano, no livro sobre os espetáculos e depois também no livro sobre a idolatria, Tertuliano critica os cristãos que vão para as corridas de cavalos, né? Eu, a primeira vez que eu li aquilo, falei assim, que estranho, porque um cristão não pode ir para uma corrida de cavalo, né? Hoje a gente vai para uma corrida de cavalo, uma corrida de Fórmula 1 e não tem problema nenhum, né? Por quê? Porque para o romano, os espetáculos eram um ato de culto aos deuses protetores de Roma. E os cristãos não participavam desses atos. Na mentalidade do romano, olha só, pessoal, isso aqui é importante. Se você não participasse dos espetáculos cívicos, você estava atraindo a fúria dos deuses sobre Roma. Então, o que acontecia? Tinha uma enchente em Roma, o rio Tíber subia muito e afogava parte da cidade, culpa dos cristãos. Porque os cristãos não estão indo ao teatro, não estão indo às batalhas de gladiadores, não estão prestando culto aos deuses, e os deuses estão furiosos contra Roma. Houve um incêndio em uma cidade, um lugar da cidade de Roma, culpa dos cristãos, lancem os cristãos aos leões. Porque... Mesmo se foi o lobo do imperador que tocou fogo. Exatamente, ou seja, por quê? Porque para o romano, a religião... É claro que, na verdade, um romano, quando ele falava de Júpiter, quando ele falava de Marte, de Minerva, ele falava, em certo sentido, porque estava na cultura, mas um romano não é que ele desse culto para Júpiter de modo assim, vamos dizer, consciente. Era cultural ali falar de Júpiter, de Baco, de Vênus, né? Mas a religião do romano era a participação na vida pública. Fazer carreira política era um ato de culto para o romano. Portanto, para um cristão implicava idolatria, né? Coisas que para nós hoje, né, fazer uma carreira política, ir ao teatro, ir à corrida de cavalo, é inofensivo, é inócuo. Mas para o romano não. Era obrigatório, era dever de um cidadão romano dar culto aos deuses através da construção da civilização romana, né? Ou seja, a civilização romana, ou seja, a política romana, estava totalmente casada com a religião romana. Não havia uma diferenciação. Então os cristãos eram chamados de ateus pelos primeiros romanos ali daquela época, né? Por exemplo, a gente vê em escritos de Tácito, de Suetônio, Tácito chega a afirmar, Tácito era pagão, Suetônio era pagão, né? Tácito chega a afirmar que os cristãos, eles odeiam o gênero humano, têm ódio pela civilização. Eles querem a destruição da civilização romana. Por que Tácito afirma isso? Que os cristãos odeiam o gênero humano, a civilização. Porque eles não participam da vida civil. E se eles não participam da vida civil, estão atraindo a fúria dos deuses contra Roma, contra o Império Romano. Então, ser cristão nos 3 primeiros séculos era um crime de lesa pátria. E um romano falava,
assim, mas cara, o que está acontecendo contigo? Você nasceu aqui, na mesma cidade, somos cidadãos romanos. Nós nascemos aqui, somos do mesmo povoado, somos do mesmo vilarejo. Por que você não vai ao teatro? Por que você não participa da vida pública? Por que você não vai na corrida de cavalos? O que está acontecendo contigo? Né? Você se tornou ateu? Que era o final da nossa civilização. Os cristãos eram vistos pelos romanos como pessoas subversivas que queriam o final do Império Romano, a destruição da civilização. Por isso era a pena de morte total aos cristãos. E eles eram merecedores dos castigos mais horrendos, porque eles, por não participar da religião romana, eles atraíam o pior sobre a civilização romana. Vejam como era difícil para alguém ser cristão naquela época, né? Então, os cristãos eles eram acusados de ateísmo, porque não frequentavam esses espetáculos sociais. Até mesmo tinha dificuldade de fazer carreira política, um cristão, porque estava muito implicado em idolatria. Era o problema da idolatria. O que vai acontecer então a partir do século II, ali do ano 120, 130, vão surgir uns primeiros cristãos apologistas. Aristides de Atenas, Melitão de Sardes, São Justino de Roma, o próprio Taciano, Minúcio Félix. Vão surgir uma pleiade de apologistas que vão defender a fé cristã, dizendo: nós não somos ateus. Damos o verdadeiro culto ao Deus Supremo. E por isso eles vão se apoiar muito na filosofia, porque Sócrates foi também acusado de ateísmo e foi condenado por crime de ateísmo. Sócrates. O mesmo que estão fazendo agora conosco, cristãos. Né? E os cristãos iam à morte de modo impávido. Né? E os romanos começavam a olhar esse grupo e dizer: como assim? Como é possível que crianças, mulheres, idosos afrontem a morte com a mesma calma, a mesma seriedade de um Sócrates? Né? O que tem essa doutrina? O que tem essa filosofia que faz com que meninos, mulheres, idosos vivam de um modo socrático, vamos chamar assim, né? Filosófico? Então chamava muito a atenção dos pagãos. Por um lado, eles mereciam a pena mais cruel pelo fato de serem cristãos e não participarem da vida pública, mas o que tem na alma do cristão que ele mantém aquela inteireza, aquela fortaleza, aquele vigor diante dos torturadores? Né? Então era uma espécie assim de dicotomia que colocava em crise o pensamento do romano, do pagão. Atraía a curiosidade para conhecer o pensamento do cristão. Então, os apologistas, eles vão começar a dizer: não somos ateus. Veneramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. São Justino, no livro da primeira apologia, ele vai falar: nós cristãos veneramos o Criador do universo. Foi traduzido em português como Criador do universo. Mas no grego de Justino, ele usa as mesmas palavras que Platão usa no livro do Timeu. Né? Muito interessante. Aqui não é uma aula sobre São Justino, né? Mas os apologistas vão se inspirar muito nessas sementes do verbo que estavam ali presente na cultura da época. E, portanto, não somos ateus. Nós veneramos esse Deus que é o Criador do universo, esse demiurgo do universo, como disse Platão, como disseram outros filósofos que também foram perseguidos e acusados de ateísmo.
Agora, nós não somos idólatras, não veneramos outros deuses e nós rezamos pelo bem do império. Isso é bonito de ver nos apologistas. Eles vão continuamente tentar se justificar, dizendo que nós queremos o bem do imperador, queremos o progresso do Império Romano. Rezamos nas nossas orações para que o império prospere cada vez mais, né? Então, os apologistas vão então tentar dar a volta naquelas acusações que os romanos faziam contra ele. Existem algumas listas de profissões proibidas, listas muito primitivas, por exemplo, no escrito da tradição apostólica, que é um texto que foi se desenvolvendo ao longo dos séculos, mas o núcleo desse texto é do século III, por volta ali do ano 220, 230. Na Traditio Apostólica, ele coloca algumas profissões proibidas para receber o batismo. Claro, tem ali, por exemplo, quem é gladiador, quem é dono de um circo de gladiadores, quem é dono de prostíbulo, não pode receber o batismo, tem que abandonar essas profissões, né? Mas chama a atenção que dentre essas listas, uma delas é professor de ensino fundamental, ou seja, o professor de gramática. Um professor de gramática não podia ser cristão, não podia receber o batismo. Por quê? Porque o professor de gramática, o professor do ensino fundamental na antiguidade, era ele que representava a escola perante as festas cívicas, perante as festas dos deuses, né? Então, o professor de gramática era quem ia lá oficiar o rito em honra aos deuses protetores de Roma. Então, um cristão não podia ser professor de gramática, né? Nos primeiros séculos. Então, veja, o cristão Tertuliano, no livro Apologético, ele vai dizer assim: tudo o que acontece de calamidade, vocês acusam os cristãos. Teve um incêndio, culpa dos cristãos. Teve uma seca, culpa dos cristãos. Choveu demais, culpa dos cristãos, né? Teve ali uma peste, culpa dos cristãos, lancem os cristãos aos leões, né? Então, Tertuliano também, no Apologético, vai tentar rebater essas acusações de ateísmo. Mas o centro, pessoal, era isto. A religião romana estava totalmente emparentada com a política romana, ou seja, a vida civil de um romano. E causava estranheza em um romano ver um concidadão, alguém que tinha nascido do seu lado, né, que não participava da vida cívica. Parecia alguém realmente subversivo. Então, o cristianismo, ele foi, pouco a pouco, através da obra dos padres da igreja, sobretudo dos apologistas, foi convencendo o Império Romano de que eles não eram subversivos. Muito pelo contrário. Tertuliano, Justino, vai dizer assim: nós, com a nossa filosofia, com a nossa doutrina, nós queremos ser os melhores cidadãos do império. E por isso rezamos pelo imperador. Queremos o bem do Império Romano, o crescimento e a vitória do povo romano, né? O próprio Santo Agostinho, no livro da Cidade de Deus, na primeira parte, que é uma parte apologética, né, contra os pagãos que acusam das desgraças que sobrevieram a Roma no ano 410, né? Imagine, no ano 410, depois falaremos um pouquinho disso, né? Por primeira vez, um exército inimigo pisa dentro da cidade de Roma. Então começaram a acusar culpa dos cristãos que abandonaram os deuses romanos, né? E abandonaram a tradição, a religião tradicional de Roma. E Agostinho vai dizer, não, calamidades sempre houve em Roma antes e depois do cristianismo, né?
Enfim, os cristãos, então, eles vão argumentar com os pagãos, dizendo, olha só, a religião que nós prestamos, o culto que nós prestamos a Deus, está em linha de continuidade com os maiores pensadores da vossa cultura greco-romana, Platão, Aristóteles, Sócrates. Em certo sentido, os cristãos, eles veem essas sementes de verdade, essa semina verbi, nessas culturas e, portanto, ali eles vão se apoiar não já numa religião do mito, como era a religião romana, mas na religião da razão, do Logos. Nós somos discípulos do Logos, da razão. Foi o Logos que inspirou filósofos como Platão, como Aristóteles, como Heráclito, enfim. Justino, por exemplo, vai muito nessa linha de argumentação. Então, existe um desejo de obediência dos cristãos. Eles oravam pelo imperador e pelo bem do império e davam a César o que é de César, pagando os tributos devidos e obedecendo às leis justas. Mas numa coisa o cristão não dava o braço a torcer: no culto ao verdadeiro Deus, porque é preciso obedecer a Deus antes que aos homens, como disse São Pedro, nos Atos dos Apóstolos. E por isso os primeiros cristãos resistiam com fervor e com força e fortaleza à idolatria. Não participavam de atos idolátricos. Isso daí vai mudar a partir de Constantino. Sobre Constantino, tem que entender a maior perseguição que sofreu o cristianismo, que foi a perseguição de Diocleciano. Diocleciano, ele foi um bom administrador do Império Romano, ou seja, do ponto de vista do Império, Diocleciano foi um bom governante. Ele deu unidade ao Império, trouxe prosperidade ao Império, mas no tocante à religião cristã, ele foi dos perseguidores mais ferozes. Diocleciano, ele começou a perseguir o cristianismo pouco a pouco, meio que comer pelas beiradas, assim, pelas bordas. Ele foi primeiramente confiscando bens de cristãos, fazendo leis que proibiam cristãos aceder a cargos públicos, foi tirando os cristãos da vida social cada vez mais, até que no ano 302, Diocleciano emana um decreto que ordenava que todos os cidadãos do império sacrificassem a imagem do imperador, sacrificassem aos deuses protetores do império. Normalmente as perseguições nunca eram generalizadas. Teve a perseguição de Décio do ano 249, 243, que foi também uma perseguição generalizada em todo o império. Mas normalmente as perseguições aos cristãos eram perseguições locais, uma cidade, uma província, uma região, mas não era perseguição em todo o Império Romano. A maioria do tempo os cristãos viviam misturados ali com aquela civilização daquele lugar, sem problema nenhum. A partir ali, essa perseguição de Diocleciano foi terrível, porque a partir ali do ano 293, 294, ele começa a fechar o cerco pouco a pouco. E Diocleciano ele tinha dividido o império em 4 partes, a chamada tetrarquia de Diocleciano. Essa tetrarquia era governada, cada tetrarca tinha a sua autoridade. Um dos tetrarcas era Constâncio
Floro, ou Constâncio Cloro, depende aí das traduções do nome dele, né? Que ele governava a parte mais ocidental do império. Era a parte da Britânia, da Gália, né? Parte ali daquela região, o que hoje seria a França, pega um pouquinho o sul da Alemanha. E Constâncio Floro, ele estava casado com Helena, né? Santa Helena, que é a mãe de Constantino. Acontece que Diocleciano, então, ele faz esse decreto geral, obriga todo mundo a sacrificar e começa uma grande perseguição em todo o império, menos na região de Constâncio Floro. Ali na Gália, na Britânia, quase não houve mártires, né? Só que Diocleciano ele renuncia no ano 305 e ele obriga o outro tetrarca que tinha a mesma autoridade que ele, que era chamado também do segundo Augusto, que era Maximiniano, a renunciar junto com ele. Então ambos renunciam juntos. Só que o que acontece? O filho de Maximiniano dá um golpe de estado e ele assume o poder na Itália no lugar do pai Maximiniano. E nesse ínterim, o filho de Constâncio Floro, Constantino, é aclamado imperador pelas tropas, porque Constantino estava ali nas batalhas no norte da França, lutando e defendendo as fronteiras do império, e devido às vitórias de Constantino, o exército, as tropas que estavam com ele, as legiões que estavam com ele, então aclamam Constantino como imperador. Constâncio Floro morre, com a renúncia de Maximiniano, pela lei da tetrarquia de Diocleciano, quem deveria ter assumido o governo na Itália deveria ter sido, na verdade era Milão ali, né? Mas na Itália deveria ter sido Constâncio Floro, mas Magêncio dá um golpe de estado, ele fica ali com o poder na Itália. Constâncio Floro morre por volta, me parece que do ano 306, e então Constantino, vendo a situação que o seu pai deveria ter sido o Augusto da Itália, né, o tetrarca da Itália, e visto que ele tinha o apoio militar das suas tropas, Constantino, então, ele decide ir para a Itália e expulsar Magêncio do trono ali imperial, né? Enquanto isso, a perseguição continuava aos cristãos, né? Porque Diocleciano renuncia no Oriente, mas quem substitui ele, que era o segundo depois de Diocleciano, que era Galério, Galério continua com o apoio de Licínio, continua ainda uma política de perseguição, né? Então o que faz Constantino? Ele desce até a Itália, destrona Magêncio, ali na Batalha da Ponte Milvia, do ano 312, 313, e Galério naquela época já estava muito doente. Galério também chega a renunciar, depois ele morre de uma maneira muito trágica, praticamente devorado por vermes, né? Galério tinha sido um perseguidor cruel dos cristãos, né? E então fica no poder, depois da morte de Magêncio, somente Constantino e Licínio. Licínio fica com a parte oriental, Constantino fica com a parte oriental. Eles assinam esse edito de Milão, dando tolerância aos cristãos, permitindo a existência pacífica dos cristãos. Ainda o cristianismo não é religião de Roma, mas é uma religião tolerada, pode praticar a religião cristã com plena liberdade. Então, a partir daí, então, muda um pouco a situação a partir de Constantino. Constantino, filho de Santa Helena,
Depois ele mesmo vai receber o batismo no final da sua vida, sendo batizado por Eusébio de Cesareia, que era um bispo ariano, né, um bispo herege ariano, mas recebe o batismo, enfim. Né? Constantino começa a promulgar leis que vão favorecendo pouco a pouco os cristãos. Por exemplo, Constantino concedeu que o tribunal do bispo tivesse também jurisdição civil, a chamada audiência episcopalis, ou seja, o tribunal episcopal tinha o mesmo valor do tribunal civil, e o bispo podia dirimir questões de herança, de propriedades, de bens, qualquer assunto civil. O que o bispo tivesse dito estava falado. Okay? O que o bispo determinasse estava determinado também na esfera civil. E era inapelável o que o bispo decidisse. Isso daqui a gente vê, por exemplo, nas leis de Constantino, está no Código de Teodósio, né, no Codex Theodosianus, no livro 1º, por exemplo, ali 27, parágrafo 1º, tem essa lei da audiência episcopalis, do tribunal episcopal. Né? Então vejam, não é que a igreja foi lá usurpando o poder civil, mas Constantino, ele era um hábil político também, né? Ele não era bobo. E ele notou que não era bom para o império ele opor-se à igreja, porque não estava dando certo. Né? Diocleciano e depois Galério perseguiram os cristãos. Era quase uma década de perseguição sem fim. E o cristianismo se fortalecia cada vez mais, cada vez mais. E, inclusive, os pagãos estavam olhando os cristãos já com certa piedade, porque dizia, caramba, né, as autoridades são cruéis, olha o que estão fazendo com os cristãos. É desumano isso. Então, estava redundando em sentido negativo para a própria política imperial continuar castigando os cristãos. Né? Então, Constantino, ele se dá conta da importância da igreja para a paz do Império Romano. E ele cede, então, digamos assim, da autoridade civil ao tribunal episcopal. Não que acontecesse isso antes, já era normal os cristãos, até mesmo em caso de herança, de patrimônio, etc., em vez de ir para a autoridade civil, ir para a autoridade do bispo. Não sei, aqui eu não vou achar agora, mas está na primeira carta de Coríntios, que São Paulo reclama da comunidade de Corinto, dizendo: como é possível que vocês acudiram a um tribunal civil antes de ter acudido à igreja? Acaso não tem aí na igreja, na assembleia de vocês, nenhum sábio capaz de julgar as vossas questões? O próprio apóstolo Paulo fala que um cristão deve acudir, sobretudo, à igreja para dirimir questões. Né? Não acudir aos pagãos para questões civis ou questões religiosas. Né? O próprio apóstolo Paulo, na primeira carta aos Coríntios. Agora, não vou achar aqui, né? E por causa do tempo também, não dá tempo de eu procurar. Né? Os cristãos faziam isso. Então eu tinha um problema de herança, ia lá com o bispo. O que o bispo decidia? Né? Já era uma praxis entre os cristãos usar mais o tribunal do bispo do que usar o tribunal civil. O que fez Constantino? Ele é esperto, ele fala, melhor jogar com o time que está ganhando. Né? Então, vamos conceder, já de modo definitivo, já que os cristãos já fazem isso, vamos conceder ao tribunal episcopal valor civil. E pronto. Né? E o que acontecia a partir disso é que, inclusive, os pagãos preferiam ir ao tribunal do bispo do que ao tribunal civil. Porque era mais barato ir ao tribunal do bispo,
muito mais rápido e, inclusive, muitas vezes muito mais justo do que os tribunais civis que as instituições romanas já estavam definhando por causa de corrupção, problemas internos, etc. Né? Então Constantino foi favorecendo pouco a pouco os cristãos. Leis, por exemplo, outra lei é a manumissio in ecclesia, ou seja, os escravos podiam ser alforriados e obter a liberdade, inclusive a cidadania romana, se o bispo libertasse o escravo. Né? Então, o que antes era prerrogativa da autoridade, por exemplo, do Senado, Constantino concede aos bispos da igreja essa manumissio in ecclesia, né? A manumissão, ou seja, o escravo colocava as mãos nas mãos do bispo e o bispo libertava o escravo e lhe dava a cidadania romana. Né? E muitas outras leis, por exemplo, a lei do domingo, né? O cristão sempre era obrigado a participar do culto do Senhor no domingo. Isso era normal, né? Desde a época dos apóstolos. O dia do Senhor era o domingo. Mas o descanso obrigatório do domingo, né? Um dia de descanso, um dia não trabalhista, vem com Constantino. Né? Os cristãos, eles trabalhavam no domingo, iam para a missa e depois voltavam ao trabalho. Né? A partir de Constantino, concedeu o descanso, o repouso dominical também, para que a participação nos sagrados mistérios fosse mais profunda. E diversas leis que foram favorecendo pouco a pouco os cristãos. Né? Então, portanto, os cristãos agora vão gozar de uma grande paz no império e vão poder praticar o culto de modo livre. Né? E acontece então que a todas as esferas da sociedade, a partir desse momento, vão sofrendo mais forte influência do cristianismo. Por exemplo, as instituições culturais, a escola, até mesmo a política, muitos senadores começam a aderir ao cristianismo. Né? Então, pouco a pouco vai virando o jogo ali no século IV com essa liberdade. Até que no ano 380, o imperador Teodósio decreta o cristianismo como religião oficial de Roma, tolerando as outras religiões. Inclusive, o paganismo era tolerado. Né? Então, vira totalmente o jogo no tocante aí ao cristianismo.